no resumo semanal de Sortilégio, de 26 a 30 de junho. Mas antes, eu peço por gentileza que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei. Sortilégio, segunda-feira, 26 de junho. Alessandro e Fernando embarcam no avião para voltar a seu país. Maria José vai na empresa e entra no escritório de Alessandro. Ela sofre, pensando que jamais voltará a ter o amado em sua presença. Enquanto isso, Alessandro e Fernando chegam na capital. Maura e Lisete tentam convencer Maria José a assinar o contrato de compra e venda das ações, mas ela pede um tempo para ler o documento. Alessandro volta para casa e é recebido com carinho por todos. Ezequiel, Vitória e Felipa ficam emocionados. Eles se abraçam e ficam muito contentes. Quando Maria José está prestes a assinar os documentos para Maura, Vitória telefona para ela e pede que não assine nada e volte imediatamente para casa. Maria José diz a Maura que terão que adiar a assinatura, pois vai ter que voltar para casa. Maura se chateia. Maria José desmaia ao ver Alessandro vivo. Preocupado, ele tenta reanimá-la. Alessandro e Maria José choram de emoção e se declaram. Paula descobre que Alessandro e Fernando sobreviveram e comemora. Alessandro acaricia a barriga de Maria José e trocam carícias e declarações. Fernando se enche de coragem e fala de seu amor à Vitória. Os dois se beijam. Pedro conta a Mercedes, Gabriel e Xuxo que Alessandro está vivo e que voltou para casa. Todos comemoram. Maura diz a Roberto que Maria José não assinou os papéis porque Vitória ligou bem na hora. Lisete diz que não dá para confiar nesse tipo de gente, se referindo a Maria José. Fernando liga para Emiliano e ele se emociona pelo sobrinho estar vivo. Ele diz que quando Kátia chegar, vai dar a notícia para ela, pois saiu com Helena. Kátia diz a Helena que Bruno é capaz de qualquer coisa para se vingar das trapaças de Alessandro. Sandra, irmã gêmea de Maria José, aparece. Sandra pede a Deus um milagre para que ela deixe seu vício de drogas. Ulisses localiza Sandra e diz que finalmente vai encontrá-la. Bruno diz a seus advogados que Maria José e Maura são duas cobras que querem destruir. Maria José conta a Vitória e Alessandro que a gerente do hotel ligou para informar que o juiz foi encontrado morto e que Bruno sabia, porque estava com ele quando aconteceu. Vitória continua se recusando a acreditar na maldade do filho e diz que deve ter sido um acidente. Alessandro responde que foi um acidente, muito conveniente para Bruno. Kátia ameaça contar tudo que sabe se Bruno não for buscá-la. Na hora do jantar, Bruno é surpreendido com a presença de Alessandro e fica perplexo. Raquel e Roberto ficam surpresos por ver Alessandro vivo. Bruno tenta convencer a todos que o irmão deve ter planejado o desaparecimento e ameaça acusá-lo de fraude. Alessandro revida e diz que vai denunciá-lo por assassinato. Kátia se alegra ao saber que Fernando está vivo e fala com o irmão. Roberto tenta convencer Raquel a desistir de Ulisses e se darem uma nova chance no casamento para que o bebê cresça em um lar feliz. Furiosa, ela responde que não quer a criança e muito menos a ele. Alessandro e Maria José têm uma noite romântica e dormem juntinhos. No dia seguinte, Bruno fica furioso ao saber que Alessandro dormiu no quarto de Maria José. Ao ver Fernando, Bruno tenta evitar que ele se aproxime de sua mãe. Fernando diz a Bruno que está cansado dele. Os dois se pegam a tapas. Fernando dá uma surra no mau caráter. Sortilégio, terça-feira, 27 de junho. Vitória fica desesperada. Fernando agride Bruno e ele desmaia. Depois, se desculpa com Vitória por ter agredido seu filho. Bruno, furioso, culpa a mãe pelo que aconteceu e diz que todos estão falando dela por manter um romance com um homem mais jovem.
Roberto diz a Raquel que Bruno está furioso com a volta de Alessandro. Alessandro planeja assumir a volta da presidência da empresa. Ele também já planeja voltar a se casar com Maria José. Sandra, a filha de Helena e irmã gêmea de Maria José, pretende se internar numa clínica de reabilitação para se livrar do vício das drogas. Paula conta a Maria José que Bruno e Fernando saíram na porrada. Pedro e Xuxo vão na mansão. Animados, eles dizem que estão contentes por Alessandro estar vivo. Maria José ressalta sua alegria pela vida de Alessandro. Ulisses diz a Maura e Lisete que já não suporta Raquel e que precisa se livrar dela. Roberto conta a Maura que Alessandro voltou e está vivo. Maura fica alegre, mas ela tem certeza que o perdeu para Maria José. Mateu vigia Sandra. Mateu liga para Ulisses e diz que encontrou Sandra. Roberto fica sabendo que o amigo encontrou a namorada de Madri. Maria José diz ao pai e a Xuxo que ela e Alessandro voltarão a se casar. Hernan se alegra por Alessandro estar vivo. Alessandro conta a ele tudo o que passou na República Dominicana. Maura diz a Lisete que quem deve ter quase morrido ao ver Alessandro vivo foi Bruno. Ulisses começa a desprezar Raquel. Raquel pensa que Maura é a culpada por Ulisses estar se afastando dela. Alessandro garante a Hernan que Bruno matou o juiz, mas que não tem como provar. Fernando visita seu tio Emiliano, que se alegra. Porfírio e Fernando se reencontram. Raquel vai atrás de Maura. Fernando conta a Emiliano e Porfírio tudo o que passou na ilha deserta. Kátia vê o irmão e se alegra. Emiliano diz a Fernando que conheceu Bruno, namorado de Kátia, e que vão se casar. Fernando fica surpreso. Raquel, furiosa com Maura, exige que se afaste de Ulisses. Maura afirma que não quer nada com o rapaz, mas sugere a Raquel que se esqueça do amante, porque ele tem uma noiva muito rica em Madrid. Alessandro busca apoio para ficar com a presidência da empresa Lombardo. Depois, Alessandro liga para a esposa e diz que vai jantar com Maura. Maria José fica enciumada e questiona o motivo do jantar. Bruno planeja com Eric uma maneira de colocar o pai de Maria José na cadeia para obrigá-la a votar nele para a presidência da empresa. Maria José está furiosa com ciúmes por Alessandro e Maura estarem juntos jantando. Alessandro convida Maura para jantar e diz que está disposto a lhe vender parte das ações se votar nele para a presidência. Maria José está inquieta por Alessandro estar com Maura e pensa que ele pode até ficar com ela em troca da presidência da empresa. Maura tenta convencer Alessandro a ficar com ela, mas ele deixa claro que ama Maria José. Maura aceita ajudar Alessandro. Ele a agradece e ela o beija na bochecha. Os dois são fotografados juntos em uma situação constrangedora. Ao voltar para casa, Alessandro enfrenta o ciúme de Maria José, mas ele garante que foi um jantar de negócios e que ela é a mulher da sua vida. No dia seguinte, sai no jornal uma notícia do divórcio de Alessandro e que ele está saindo com a empresária Maura. Maria José vê e morre de ciúmes. Paula alerta a irmã que ela precisa estar atenta a Maura, pois é uma falsa e que vai aproveitar que agora está na empresa para se oferecer para Alessandro. Maura começa a perceber Lisete pálida e suspeita que a irmã esteja doente. Paula e Roberto voltam a sair juntos. Fernando discute com Kátia por dizer que vai se casar com Bruno. Ele questiona se a irmã já teve intimidade com ele. Kátia nega e diz que Bruno a respeita. Fernando diz que Bruno não respeita ninguém e que vai contar para ela tudo o que sabe sobre ele. Alessandro fica chocado ao ver a matéria no jornal sobre ele e Maura. Fernando conta a Kátia que ele e Bruno brigaram.
Ele diz que Bruno é um mau caráter, que já foi capaz de fazer várias maldades. Kátia se nega a acreditar e diz que conhece Bruno e sabe que ele não é assim. Alessandro telefona para Maria José e a convida para almoçar. Maria José se nega. Os dois falam sobre a matéria no jornal e Alessandro esclarece que aquilo não tem nada a ver. Maria José diz que está gorda e feia. Alessandro diz a Maria que a ama e que é a mulher mais bela que já conheceu. Maria José teme que Alessandro a traia. Tilégio, quarta-feira, 28 de junho. Paula e Roberto passeiam na feira, onde Pedro e Xuxo trabalham. Roberto conhece Gabriel e Mercedes. Gabriel sente ciúmes ao ver Roberto com Paula. Kátia liga para Bruno e quer o ver. Maria José deixa claro a Alessandro que não quer ser sua mulher só para lhe dar filhos, enquanto ele leva a vida de solteiro com suas ex-namoradas e admite que está com ciúmes. Alessandro e Maria José têm uma pequena discussão sobre os ciúmes da moça. Alessandro garante a Maria que só tem olhos para ela e que, estando grávida, está mais bonita. Os dois resolvem as diferenças e se beijam. Raquel diz à mãe que pretende fazer um aborto. Vitória fica indignada e Raquel confirma que não quer ter essa filha. Raquel descobre que Samuel era estéril. Mercedes percebe que Gabriel está com ciúmes de Paula. Pedro percebe o assédio de Roberto e pergunta que intenções tem com sua filha. Ele responde que gosta dela como irmã e aproveita para comentar com ele que conhece uma mulher idêntica a Maria José. Ulisses telefona para Helena e diz que localizou Sandra, mas que ela já desapareceu. Vitória diz a Hernan que Raquel quer abortar sua filha, mas que não concorda com isso. Hernan aconselha que Vitória leve Raquel em sua clínica para fazer uns novos exames, pois suspeita que a filha dela possa ter algum problema de saúde. Vitória fica preocupada. Xuxo, ao ver Pedro preocupado, pergunta o que aconteceu. Pedro conta que mentiu para suas filhas quando disse que a mãe havia morrido. Na verdade, Helena o abandonou, levando Sandra, a irmã gêmea de Maria José, e que Roberto lhe disse que ela está morando na Espanha. Fernando exige de Bruno uma explicação sobre seu relacionamento com sua irmã Kátia. Debochado, Bruno responde que um homem vivido como ele jamais se interessaria por uma garotinha. Fernando o ameaça e diz que se estiver mentindo, vai denunciá-lo por corrupção de menores. Pedro diz a Xuxo que ele e Helena nunca se divorciaram. Xuxo comenta com um amigo que talvez Helena tenha se juntado com outro homem. Xuxo ressalta que talvez Roberto já saiba de toda a verdade. Sandra ameaça se prostituir se a mãe não reativar seus cartões de crédito. Roberto diz a Raquel que está disposto a lhe dar o divórcio se lhe entregar o bebê. Raquel fica pensativa. Alessandro e Maria José pensam em como será o filho deles e se acariciam. Maria José diz que quer que o filho deles seja forte, grande e uma boa pessoa igual a ele. No dia seguinte, Bruno descobre o plano de Alessandro e Maria José de vender ações a Maura em troca de seu voto. Irritado, Bruno manda Eric agir contra Pedro e armar para que ele seja preso por contrabando de pirataria. Alessandro, Maria José e Maura se reúnem para a venda das ações da empresa. Durante a reunião, Maura provoca os ciúmes de Maria José com Alessandro. Fernando diz a Kátia que falou com Bruno e que ele lhe disse que não tem nenhuma intenção de se casar com ela. Ele ressalta que, para Bruno, Kátia não passa de uma adolescente fantasiosa. Fernando acusa Kátia de ser cúmplice de Bruno em lhe informar tudo que ele e Alessandro fazem. Kátia nega tudo, mas Fernando diz que Bruno já a manipulou e que está a usando. Maura provoca Maria José e a cínica lhe dá um beijo antes de ir.
Raquel diz a Vitória que não quer a menina, mas que tem medo de abortar. Ela diz que Roberto lhe propôs um trato, que em troca do divórcio quer ficar com a bebê. Alessandro chama a atenção de Maura por ela ficar provocando sua mulher. Furioso, Bruno chantageia Maria José e ameaça colocar seu pai na cadeia se não votar nele para a presidência da empresa. Maria José fica preocupada. Paula e Ezequiel veem Maria José chegando em casa tensa e desconfiam que algo aconteceu. Bruno coloca seu plano em prática e Rufino é preso por contrabando. Eric observa tudo e planeja depois subornar Rufino para jogar toda a culpa em Pedro. Na prisão, Eric fecha acordo com Rufino para que ele prejudique Pedro, o acusando de ser o chefe do contrabando. Em troca, Eric diz que ele será liberado da cadeia e se apresenta como Mário Aguirre. Bruno e Kátia se reúnem e ela o pressiona para que oficialize a relação deles. Bruno engana Kátia e a faz novamente de otária. Roberto conta a Alessandro que Raquel é alcoólatra e que quer se livrar da bebê, que está esperando. Alessandro fica surpreso. Roberto pede emprego a Alessandro, diz que quer mudar de vida e que a chegada do bebê é um bom motivo para levar uma vida limpa e honesta. Alessandro fica satisfeito pela mudança da atitude do cunhado. Quinta-feira, 29 de junho. Mateu liga para Ulisses e os dois combinam de se verem no apartamento dele. Fernando liga para Vitória e ela se anima. Ele diz à amada que quer a ver e os dois combinam de se verem. No novo apartamento de Ulisses, ele paga Mateu pelos seus serviços e o dispensa. Vitória revela a Alessandro que Raquel e Ulisses são amantes e que ela não sabe quem é o pai de seu bebê. Alessandro fica chocado e pergunta o que poderão fazer. Vitória se preocupa e diz que Raquel está bebendo demais desde que soube de sua gravidez. Alessandro tenta consolar Vitória devido a tantos problemas que estão acontecendo. Felipa presenteia o bebê de Maria José com roupinhas. Alessandro fala com a mulher e diz que Vitória está muito preocupada com Raquel, porque ela está grávida e não sabe quem é o pai. Maria José descobre que Raquel e Ulisses se envolveram. Alessandro diz a Maria José que vai ver Ulisses para saber quais são as intenções dele em relação ao bebê que sua irmã espera. Alessandro promete a Raquel que vai falar com Ulisses para que assuma o relacionamento. Raquel não aceita a ajuda de Alessandro, afirmando que não quer tê-lo à força ao seu lado. Mesmo assim, Alessandro vai ao apartamento de Ulisses para falar com ele, mas não o encontra. Furioso, Alessandro liga para Ulisses e ordena que ele volte, pois sua irmã está grávida. Cara de pau, Ulisses diz que não sabe de quem é o bebê de Raquel e que tem uma namorada. Alessandro fica revoltado, o chama de infeliz e ordena que ele volte. Mateu diz a Alessandro que a namorada de Ulisses se chama Sandra. Alessandro encontra uma foto da namorada de Ulisses e, ao ver que é idêntica a Maria José, desconfia que se trata de outro plano de Bruno para prejudicá-los. Ulisses encontra Sandra e aconselha que volte para casa, ou será deserdada pelo avô dela, Porfírio. Alessandro conta a Fernando que tem uma mulher chamada Sandra e que é idêntica a Maria José. Bruno volta a ameaçar Maria José. Alessandro vai atrás de Bruno e pergunta quem é Sandra. Bruno diz que não sabe. Alessandro diz que o amigo dele, Ulisses, sabe. Bruno responde que Ulisses não é seu amigo e que pouco se importa com esse assunto que ele está falando. Sandra aproveita que Ulisses dormiu e rouba seu dinheiro. No dia seguinte, Fernando e Vitória saem juntos. Ulisses acorda e já não encontra Sandra no quarto do hotel e fica furioso. Ele percebe que ela o roubou. Enquanto isso, Sandra se alcooliza e recusa as chamadas de Ulisses. Maura volta a ligar para Alessandro e Maria José sente ciúmes. Ela exige que Alessandro dê um basta em Maura e manda ela não ficar telefonando para ele. Alessandro mostra a foto de Sandra para Roberto e questiona se ele conhece.
Raquel vê a foto e pergunta a Alessandro por que naquela foto Maria José está vestida igual a uma prostituta. Alessandro diz que não é a mulher dele, e sim Sandra, a namorada de Ulisses. Raquel fica possessa de ódio e diz que Maria José é a amante de Ulisses e que não passa de uma vigarista. Raquel fica histérica e Roberto tenta a controlar. Fernando e Vitória visitam os povos indígenas. Alessandro pergunta ao pai de Maria José se ela tem uma irmã gêmea, mas ele nega. Depois, Chucho diz a Pedro que ele deveria ter dito a verdade a Alessandro. Roberto comenta com Alessandro que Ulisses lhe contou que a mãe de Maria José abandonou o marido levando uma das gêmeas, a mesma da foto que ele viu no celular, e conta que ela é namorada de Ulisses. Alessandro diz que Pedro negou que tivesse outra filha. Roberto diz que talvez seja difícil para ele dizer sobre essas coisas do passado. Alessandro descobre informações sobre Helena e Jorge. Vitória e Fernando aproveitam seu amor em um piquenique. Os dois acabam indo para o hotel e se entregam ao amor. Colégio, sexta-feira, 30 de junho. Kátia pergunta a Bruno por que seu irmão o acusa de ter planejado um casamento falso com Maria José e ter matado o juiz de paz que realizou a cerimônia. Bruno manipula a otária e ela acredita nas mentiras e enganos dele. Depois, Eric passa para Bruno o endereço onde está Pedro. Eric comenta com Arturo que está tão cansado de tudo e qualquer dia desse vai desaparecer. Alessandro pergunta a Maura se ela sabe alguma coisa sobre Sandra. Maura diz que, pelo que Roberto lhe disse, Sandra é a irmã gêmea da mulher dele e comenta que conheceu a mãe delas. Bruno vai atrás de Pedro no mercado e o ameaça. Ele diz que se ele não obrigar Maria José a fazer o que ele manda, Pedro vai se encontrar com Rufino na prisão. Quando Bruno está saindo do mercado, fica cara a cara com Mercedes e Gabriel. Mercedes jura a Bruno que não vai dizer nada. Bruno os ameaça e diz que se eles abrirem a boca, será ele mesmo quem vai fazer o que Eric não fez. Vitória confessa a Felipa que ela e Fernando fizeram amor. Felipa fica entusiasmada. Alessandro comenta com Fernando o que Roberto lhe contou sobre a irmã gêmea de Maria José. Raquel e Maria José discutem. Maria José assume não gostar de Raquel. Raquel, furiosa, agride Maria José e acusa de querer ficar com Ulisses e a empurra. Os empregados detêm Raquel, que está batendo em Maria José. Raquel xinga Maria e diz que ela não passa de uma maldita vigarista. Ulisses e Helena se falam e ele diz que Sandra fugiu dele. Helena humilha Ulisses e o chama de burro e que não sabe fazer nada direito. Ulisses garante que vai localizar Sandra novamente. Mateu diz a Ulisses que Alessandro pegou seu celular e, ao ver a foto de Sandra, pensou que era sua esposa. Hernan diz a Vitória, Maria José e Alessandro que a criança de Raquel pode nascer com a síndrome do alcoolismo fetal. Roberto diz a Raquel que Ulisses se relaciona com homens e mulheres, desde que possa tirar proveito e admite ter tido um caso com ele, pois são bissexuais. Furiosa, Raquel apunhala o marido com uma faca. Hernan detém Raquel. Vitória se desespera e pede que Alessandro chame uma ambulância. Roberto está sangrando e inconsciente, e Vitória tenta o animar. Alessandro vê Roberto ferido e descobre que a irmã o esfaqueou. Kátia começa a desconfiar de Bruno. Bruno se faz de vítima e diz que se ela não tem confiança nele, então melhor acabarem a relação deles. Kátia diz que o ama, mas Bruno continua se fazendo de coitadinho e vai embora. Roberto é levado para o hospital e passará por uma transfusão de sangue. Maria José descobre que Raquel esfaqueou o marido. Para proteger a irmã, Alessandro diz à polícia que foi um ladrão que agrediu Roberto. Hernan informa a Vitória e Felipa que conseguiram estabilizar Roberto. Bruno está furioso
porque Eric não conseguiu matar Mercedes e seu irmão e briga feio com o cúmplice. Bruno agride Eric e o humilha. A cada dia que passa, Eric odeia mais Bruno e garante a si mesmo que um dia ele vai lhe pagar por tudo. Bruno volta a ameaçar Maria José se não votar nele para presidente da empresa. Maria José liga para Pedro e pergunta ao pai se está sendo chantageado por Bruno, mas ele nega. Bruno encontra Raquel deprimida e descobre que Ulisses e Roberto tiveram um caso. Bruno manipula Raquel para que ela vote nele para a presidência da empresa. Fernando vai ao hospital para apoiar Vitória. Alessandro também vai ao hospital. Já em casa, Vitória está triste pela situação da filha. Hernan diz a Alessandro que está muito preocupado porque mentiram para a polícia. No dia seguinte, Raquel se surpreende quando um policial pede que ela relate como seu esposo foi ferido.